Olá, você sabia como é feito o processo de importação dos carros para eventos da Fórmula 1? Se você quer saber sobre o assunto, fica comigo nesse vídeo que vamos falar sobre isso. Olá, meu nome é Lucilage e nesse vídeo vamos falar sobre a admissão temporária, ou importação temporária, que nada mais é do que um dos tipos de regime especial de importação. Então, é um regime bem peculiar para processos em que você faz uma importação para uma mercadoria que vai ficar por um período determinado em território nacional e depois de um certo tempo ela vai voltar para o seu local de origem, para o seu país de origem. Então, não é uma mercadoria que eu compro e fico com ela para mim, para sempre, né? Eu importo por algum motivo específico e nesse caso a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de importação e para os exemplos em que podem ser enquadrados esse tipo de importação. A admissão temporária, então, é um processo de importação em que a mercadoria vai ficar para cumprir uma determinada função aqui no território nacional e depois ela volta para o seu país de origem. Ela pode ser dividida em dois principais tipos. O primeiro tipo seria um processo de suspensão total de tributos. Então é feita uma suspensão total dos impostos da importação, você não vai pagar nenhum desses impostos, ou seja, o II, Imposto de Importação, IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, PIS, COFINS, o Imposto sobre Marinha Mercante, né, que você paga um adicional, a FRMM, né, que é um adicional do frete para a renovação da Marinha Mercante, um percentual sobre o frete marítimo da mercadoria, você também não vai pagar, uma vez que a mercadoria vai vir para cumprir uma determinada função e vai voltar. Esse tipo de processo geralmente é para uma função em eventos, por exemplo. Então, uma mercadoria que vem, imagina como você tem no começo do vídeo, né, para um evento grande como a Fórmula 1. Todos aqueles carros lá, várias estruturas do evento, vem tudo para ficar, vamos dizer, um fim de semana aqui no Brasil para atender o evento, depois elas retornam para o seu país de origem. Como outro exemplo seria um Rock in Rio, né? Toda a estrutura de shows de grandes artistas como U2, né? Que tem uma estrutura grande de palco. Vem toda uma estrutura através de uma importação temporária. Posterior ao evento, essa mercadoria é retornada para o seu país de origem. Então, nesse caso, não é pago nenhum dos impostos, é feita uma suspensão de impostos. Diferente de uma outra modalidade, que é uma modalidade para utilização econômica. Então, nessa modalidade, é pago o imposto proporcional ao período em que a mercadoria fica no país. E, geralmente, nesse caso de utilização econômica, o produto importado é utilizado diretamente numa atividade econômica. Por exemplo, uma empresa que faz a importação, um aluguel, por exemplo, de uma máquina grande, um guindaste, por exemplo, para uma construção de um prédio. E no fim, a empresa que está importando não quer ficar com essa mercadoria aqui, por ser um investimento muito alto, por exemplo, ela quer apenas alugar, então essa mercadoria entra aqui no Brasil, fica por 6 meses, por exemplo, e no final ela retorna para o seu país. Então ela cumpre uma atividade econômica e eu pago um imposto proporcional a esse tempo que a mercadoria ficou aqui no país. De maneira geral, para ambos os casos, né, você tem geralmente prazos, né, para renovação, que geralmente é de 180 dias que você faz um requerimento, podendo ser renovado para outros 180 dias para que a mercadoria fique aqui no Brasil nessa modalidade de admissão temporária. Então, apenas para ilustrar um pouquinho mais sobre esses tipos de importação, né? Então, na importação de suspensão total, né, que seria mais para eventos, imagina uma exposição científica, uma mercadoria que vai vir aqui ficar temporariamente, grandes eventos, grandes shows, feiras, né, feiras de negócio. Então, geralmente é mais voltada para eventos e atividades temporárias que a mercadoria vai vir, vai cumprir um papel em geral de mostruário para teste, né? Você vai fazer uma importação de um produto para, por exemplo, eu quero importar um item específico. E antes de fazer uma compra maior de várias quantidades, eu posso fazer uma compra específica de uma importação temporária em que eu decido durante o período se eu vou se a mercadoria vai se adaptar à minha demanda, às minhas necessidades, né? Então eu negocio isso com o meu vendedor lá fora, eu trago essa importação por importação temporária e depois eu decido se eu vou nacionalizar essa mercadoria e ficar com ela aqui depois, ou se eu vai ser apenas uma importação temporária mesmo, essa mercadoria no fim não atendeu a minha demanda e ela vai voltar pro país de origem, né? Então ela não atendeu a minha necessidade específica. E na modalidade de utilização econômica foi como eu disse mesmo, seria mais na parte de, geralmente, de construção
de um processo produtivo, né, que eu vou utilizar uma máquina muito específica, geralmente máquinas caras, processos que não justificaria eu comprar uma máquina, porque eu utilizaria ela apenas em um projeto, eu posso trazer ela temporariamente, fazer uma utilização econômica dela, né? Então eu não vou pagar o valor da compra, nem o valor da compra da máquina para o exportador lá fora, né? Nem os impostos eu pago eles integralmente, eu pago um proporcional pelo tempo que eu utilizei essa máquina aqui no Brasil, por exemplo. Bem como outras atividades que utilizam um equipamento, utilizam um produto específico por um determinado período, numa atividade econômica aqui no Brasil, e depois retorno com essa mercadoria para o exportador lá fora. Mas e aí, você já tinha ouvido falar da importação temporária? Se sim, deixe seus comentários aqui comentando um pouquinho do que você já sabia. Se não, se você tiver alguma dúvida também, manda aqui pra gente que vai ser um prazer te responder. Até o próximo vídeo, um abraço.